Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Trump, né, que quer taxar todo mundo. Tem gente achando que vai ser taxado aí por ele, né? E como é um assunto que foi bastante recorrente nos últimos dias, vale a pena nós batermos um papo a respeito. Antes, claro, deixa aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E vou deixar também aqui, pessoal, para quem ainda não baixou, o relatório falando sobre uma small cap sensacional, que é a Marco Polo, que vem subindo bem aí nos últimos anos e que deve divulgar resultados muito fortes que podem impulsionar ainda mais o preço das ações ainda em 2025, tá? Vamos então comentar sobre essa questão, né, pessoal? Porque está dando a impressão que o Trump vai nos taxar, né? Não bastava aí o Haddad, agora o Trump fazendo esse movimento, né? Antes de mais nada, né, pessoal, a gente tem que comentar que o Trump é um cara muito ativo em redes sociais. Ele já foi assim no primeiro governo dele, então a gente pode esperar, sim, né, que ele vá no Twitter, vá nas redes sociais, faça o movimento de taxar, volta atrás, isso vai acontecer, tá? E o nosso caso aqui, né, pessoal, não é se é certo, se é errado, porque isso não está no nosso controle. E eu acho importante sempre comentar com os investidores sobre isso, né? Se ele, o que ele vai fazer é uma coisa que está no controle dele, assim como várias outras coisas. O investidor ele tem que entender as coisas e tem que se proteger disso. Agora, se é certo, se é errado, como eu falei, é uma questão aqui que eu não. Dificilmente a gente vai fazer juízo de valor nesse sentido, tá? E claro, se não bastasse toda a confusão no Brasil ainda vindo ele querendo taxar, é complicado, né? Tem dias aí que eu faço 7, 8 reuniões diariamente com os clientes da consultoria e esse foi o assunto do momento aí nos últimos 10, 15 dias para cá. A primeira coisa, tá, pessoal, que eu não estou dizendo que isso não vai ter efeito nos preços, tá? Agora, qualquer coisa dá efeito nos preços, seja a taxação, seja a guerra, né? E cada um tem as suas preocupações. Tem gente que está preocupado com Alexandre de Moraes, o Brasil vira a Venezuela, tem gente que está preocupado com o Trump, tem gente que está preocupado com o Biden, tem gente que está preocupado com a China invadir Taiwan, tem gente que está preocupado com a guerra da Rússia e Ucrânia, tem gente que está preocupado com o STF, tem gente que está preocupado com o Haddad, com o Lula, com o Bolsonaro e assim por diante. E se a gente for tentar fazer tudo isso, né, pessoal, se ficar preocupado com tudo isso, a gente não vai fazer nada, né? E claro, é normal gerar desconforto, até porque muitas vezes vem a notícia negativa acompanhado por queda de ações no mercado americano, no mercado brasileiro. Então, ter desconforto é normal. Porém, né, pessoal, isso é mais uma daquelas narrativas que a gente fala, né, que o investidor ele acaba dando mais importância ou é uma importância exagerada para essas notícias que ele nem tem controle daquilo e que muitas vezes já vai estar precificado no mercado ou que muitas vezes nem foi concretizada, né? Ao invés de focar no que importa, que é ter uma boa carteira, colocar mais dinheiro, né, e aumentando a carteira, não tentar ficar adivinhando o que vai acontecer, porque isso eu já comentei várias vezes que ninguém sabe, né? E como eu falo sempre, não vamos morrer de véspera, né? Tanto que quando eu comecei a investir, eu já falei isso outras vezes, se falava que, em 2002, se falava que os dividendos iam ser tributados, né? Até hoje os dividendos não foram tributados. Em algum momento eles vão ser, possivelmente, mas até hoje não foram. Imagina se lá em 2002 eu não tivesse começado a investir preocupado com essa questão dos dividendos. E no dia a dia a gente não age dessa forma, né? No nosso relacionamento, no nosso trabalho, a gente evolui, né? Porém, eu não vou ficar mudando, tentar mudar meus investimentos a todo momento, porque vai vir uma notícia A, uma notícia B. Por isso que a gente tem que ter uma carteira bem estruturada, diversificada, globalizada e que ela possa se proteger desses efeitos negativos, né? E a gente vai se movimentar quando efetivamente tiver o fato consumado. Poxa, Thiago, então tu está querendo dizer que eu tenho que esperar? Exatamente, pessoal, porque o custo de adivinhar é muito maior do que o custo de você tentar ficar adivinhando o que vai acontecer, né? Então, o importante sempre é eu entender aquilo que eu estou fazendo, que é o grande problema da maior parte dos investidores e por isso que serviços como o nosso faz todo sentido, porque a gente entende o que está acontecendo. O investidor tem o emprego dele, tem a família, ele não tem como saber a participação da Receita, da CBA, no mercado americano, isso aí não
é uma notícia muito técnica, né? E claro, se a pessoa não sabe disso e tem ações da CBA, ela fica desconfortável. Mas quantas pessoas venderam ações da Gerdau, né? Porque sem saber que a Gerdau é uma das grandes produtoras de aço lá nos Estados Unidos. Ou quantas pessoas venderam ação da CBA sem saber que não é nem 3% da receita. E mesmo que fosse mais, pessoal, isso pode ser uma coisa transitória. E normalmente essas grandes empresas, né, elas têm alternativas. E possivelmente, né, como eu falei, isso deve ser temporário, assim como os outros aumentos de tarifação, de tarifas aí, de taxas que o Trump fez foram temporários. Então, isso é mais narrativa, tá? Pessoal, não fiquem preocupados. Eu vou olhar toda a carteira para ver, né? Não, isso o trabalho já tem que ser feito antes. Agora, se efetivamente tiver o efeito num ativo, a gente tem que mudar alguma recomendação, isso nós vamos fazer depois. Porque se eu for tentar pegar tudo que acontece para colocar isso ali no preço da minha carteira e ver o movimento que eu vou fazer, eu vou toda hora ficar comprando e vendendo no momento errado, né? E por isso a importância do que eu comentei. O investidor, ele precisa saber o que ele vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso saber o que eu vou fazer, que é exatamente o que nós fazemos aqui, né? A gente conhece profundamente as ações, os fundos imobiliários, os títulos de renda fixa, tudo que nós recomendamos. Porque no momento de volatilidade, no momento de tensão, eu vou saber o que fazer e vou conseguir agir sempre de forma racional, tá? Tanto que essa semana eu falando com o cliente, eu disse, ele estava muito preocupado com isso, tá, mas e se taxar essa empresa, essa? Eu disse, cara, sossega no teu facho, tu já fez o principal, a tua carteira é boa, né? E ele, pô, tu tá querendo dizer que eu não tenho que fazer nada? Exatamente, pessoal. A maior parte do tempo a gente vai fazer nada, né? É assim que a gente ganha dinheiro no mercado. Eu não posso ficar toda hora lá mexendo na minha carteira. É justa a preocupação, é justo as pessoas se preocuparem, mas é mais narrativa, é mais do mesmo, e vai passar essa do Trump e vão vir várias outras narrativas. Infelizmente vão ter investidores que não vão aprender, mas felizmente muita gente vai aprender e vai ver que não tem motivo para ficar se estressando aí à toa, né? E claro, quem faz esse trabalho anterior, porque a maior parte dos investidores primeiro compra uma ação e depois vai entender o que fazer, o que fez. O nosso trabalho é o contrário. Primeiro a gente estrutura, estuda, vê as tendências e depois vai comprar uma ação, né? Eu passo 99,99% do tempo estudando, entendendo o que é interessante fazer e 0,01% do tempo fazendo lá as operações, né? Tanto que se a gente pega, por exemplo, na consultoria, nós recomendamos venda de um ativo em 3 anos. Em 3 anos. Justamente porque a gente entende muito o que está acontecendo ali. Vai ter volatilidade? Vai. Mas eu posso aproveitar, se o ativo for bom, inclusive, para aumentar a minha participação. Mas quem já faz esse trabalho anterior, pessoal, pode se dar ao luxo, sim, de ser reativo, de não se preocupar, porque senão a gente fica louco com esse dia a dia de notícias. Então, essa questão do Trump é mais uma, tá, pessoal? Não vai invalidar, não vai terminar com o mercado de investimentos. Pode acontecer efeitos negativos, daí a gente vai ver, como pode acontecer efeitos positivos também com algumas empresas, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, né, pessoal, que tem informações aqui do nosso serviço de consultoria para investidores que têm acima de 300 mil, da nossa casa de análise, a Research da Capitalizo, o relatório de performance com os resultados de todas as nossas estratégias, e eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, e por isso quem quiser pode nos chamar no WhatsApp, quer entender um pouquinho mais como funciona a Capitalizo, só chamar o pessoal do atendimento, mandar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!